Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Atlantic Connection, podcast feito em parceria entre a BMC News e o Jornal Econômico de Portugal. Eu sou Giovana Oliveira e do outro lado do Atlântico estou mais uma vez com o Nuno Vinha. Nuno, é um prazer conversar com você de novo. É sempre um prazer, Giovana. Olá, hoje o nosso tema são as GovCoins, as moedas digitais dos governos, dos bancos centrais. Connosco para debater hoje este tema temos Filipe Garcia, CEO da Informação em Mercados Financeiros, e o Vinícius Bazan, Head de Crypto Research da Empíricos, aí em São Paulo, e eu dava um minutinho, se calhar, a cada um deles para se apresentarem aos nossos ouvintes, para nós todos depois podermos avançar e comecemos o nosso podcast. Filipe, não sei se queres começar. Sim, poderá ser. Bom, obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar convosco. É muito interessante. É a segunda vez que estás connosco, aliás. É verdade, mas e por isso ainda melhor, mas é muito interessante poder partilhar, digamos, as nossas ideias dos dois lados do Atlântico, porque às vezes parece que pensamos todos o mesmo e não é bem assim. E é sempre bom perceber qual é que é a sensibilidade também noutros locais acerca de temas que nós achamos que vão ser de uma determinada maneira e se calhar não vão. A minha experiência está muito ligada ao mercado de câmbio, à moeda. Eu trabalho nesta empresa, na IMF, desde 1997, e nós somos consultores de empresas, apenas e só de empresas, em tudo o que tem a ver com risco cambial, risco de taxa de juros, risco de variação de preço de commodities. E claro, com uma ênfase macroeconómica importante. E como devem imaginar, tudo o que tem a ver com alterações do sistema monetário para nós são cruciais e é por isso que também seguimos o tema das criptomoedas de perto. Vinícius, bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Bom, eu venho de um background um pouco mais de tecnologia, e tenho estudado criptomoedas desde 2016, muito com foco de como, principalmente a ideia de blockchain pode auxiliar, né, ou mesmo mudar padrões que a gente tem hoje no mercado tradicional ou mesmo no mercado de cripto com as inovações que têm surgido por aí. Então, quando a gente fala de moedas digitais de bancos centrais, me interessa bastante ver como sistemas financeiros tradicionais podem eventualmente abraçar a tecnologia de blockchain ou de ledgers distribuídas, ou se não, né, pode ser que não seja o caso também. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, então muito interessante esse papo. Maravilha. E bom, para a gente começar esse papo, eu acho que nada melhor do que a gente de fato introduzir o assunto e entender o que são essas moedas digitais. A gente sabe que essa discussão vem crescendo cada vez mais mundo afora, os países estão colocando isso em pauta, discutindo cada vez mais, inclusive o Brasil, ali a Europa também tem discutido isso muito fortemente. Então, Vinícius, eu queria começar te perguntando um pouco o que são essas moedas digitais e como que elas funcionam na prática, como que elas podem impactar o sistema financeiro global também. Bom, a primeira coisa que eu diria é que normalmente quando alguém lê uma notícia sobre uma CBDC, né, como a gente chama aqui enfim, o nome mundial, né, Central Bank Digital Currencies, as pessoas às vezes tendem a confundir um pouco isso com o Bitcoin, com o Ethereum, com outras criptomoedas que ganharam no noticiário, achando que às vezes até pode ser uma forma de investimento se você quer se expor ao mercado de criptoativos, né? A primeira distinção que eu faço é que não. As moedas emitidas por bancos centrais, elas podem usar a tecnologia de blockchain, isso é uma opção de infraestrutura, e eu gosto muito dessa abordagem no sentido de você melhorar a eficiência de capital, melhorar a eficiência de transações, mas isso não necessariamente quer dizer que se um banco central está adotando uma CBDC, que ele está adotando o Bitcoin ou o Ethereum como uma moeda legal, nada do tipo, né? Então, essas moedas digitais, essas propostas, que na verdade são muito ainda numa fase de estudos, elas visam melhorar a eficiência que a gente tem hoje dentro do sistema financeiro. Então, uma transação internacional, por exemplo, ela pode passar a acontecer de forma mais rápida e mais barata, com o uso de uma tecnologia mais nova, mas tem muitos experimentos e muitas frentes de estudo ao redor do mundo. No Brasil, a gente tem também, né, um experimento de CBDC para ser lançado no ano que vem. Então, cada jurisdição vai tentando entender como é que se impacta e como isso se adequa ao seu arcabouço regulatório e à sua economia local também. Filipe, eu na verdade eu tive a ideia para este tema de podcast com uma opinião tua no Jornal Económico chamado Poupar é Proibido. Eu ia perguntar-te diretamente, estas moedas podem ser programáveis? Isto é uma coisa que tem a ver com a tua opinião? Isto pode ser, o caso em preço, aquele caso que tu trouxeste foi o caso chinês, que havia avanços do Banco Central chinês no sentido de avançar para um yuan digital.
estas moedas poderiam ser programáveis, ou seja, servir para comprar apenas um determinado tipo de produto ou um prazo de validade para fazer esse consumo? Que impacto é que isto podia ter? Bom, eu diria que, respondendo à pergunta, sim, podem ser programadas. Por exemplo, da mesma maneira que nós em outras aplicações blockchain temos smart contracts que funcionam em cima da rede, também estas moedas, e há aqui muitas nuances, como o Vinícius disse há pouco e bem, também estas moedas podem ser programadas, e aí eu diria até que a imaginação é o limite. Ou seja, uma das vantagens de se poder avançar, ou dos bancos centrais poderem avançar para um sistema deste tipo, é precisamente adicionar funções à moeda que ela hoje não tem. Mas o limite não devia ser a liberdade de cada um de nós, ou seja, se eu ganho determinado número de euros pelo trabalho que faço ao longo do meu mês, eu quero poder utilizá-lo como eu bem entender. Oh Nuno, já lá vamos, mas a questão aí isso é uma perspectiva dos teus valores, se calhar dos meus, claro, mas não uma perspectiva tecnológica, ou seja, nós primeiro penso que devemos perceber o que é que seria o potencial de uma moeda programável face àquilo que são as moedas que temos hoje. Em rigor, a grande maioria da moeda que nós utilizamos no dia-a-dia já é digital, ou seja, o dinheiro físico já conta muito pouco no montante total das transações, sobretudo a nível individual, porque a nível corporativo é mesmo quase 100% das transações são feitas a nível digital, e portanto não é bem a passagem quando falamos de moedas digitais não é mais do mesmo, é adicionar camadas de funcionalidade a um ativo que passa a ser emitido de outra maneira, gerido de outra maneira, e que tenha outro tipo de funções. E indo diretamente à questão, pode-se programar em tese uma moeda para ter prazo de validade, para poder ser confiscada, para poder ser só utilizada em determinados setores de atividade, para poder ser utilizada só em determinadas regiões, por exemplo. Nada disto é totalmente novo. Por exemplo, se nós virmos que mesmo o dinheiro atual, o dinheiro físico, ele tem algumas entraves, algumas barreiras, por exemplo, geográficas, ou seja, eu não posso pegar em reais brasileiros e pagar em Portugal, por exemplo. Ou, por exemplo, o tema da validade. O Banco Central tem a prerrogativa de cancelar dinheiro, ou seja, de cancelar notas. É uma coisa que nos Estados Unidos nunca se fez, mas aqui na Europa, e penso que no Brasil também acontece, é relativamente comum, ou seja, é dizer, bom, a partir do dia X, esta nota de 10 euros já não vale, vai passar a ser outra, e podemos substituí-la, ou não, mas o tema já há coisas que se fazem neste sentido. Aqui é sobretudo pensar em como isto pode escalar e como isto pode efetivamente, vendo o copo meio cheio, aumentar a eficácia das políticas monetárias e até fiscais, porque isto permite redirecionar o dinheiro para ser afetado nesta ou naquela atividade, neste ou naquele horizonte temporal, mas claro, vai muito contra aquilo que é a liberdade. Nós, por exemplo, já temos situações em empresas em que estas coisas existem. Por exemplo, quando nós fazemos compras numa determinada loja e nos oferecem um determinado bónus ou algum desconto, é muito comum dizer que só se pode utilizar naquele mês ou até aquele ano ou em determinada gama de produtos. Compras em cartão, exatamente. Por exemplo, no fundo não é inventar nada de novo ao nível daquilo que se pode fazer, mas é aplicá-lo em vez de ser em, digamos, horizontes muito restritos, ou universos muito restritos, aplicá-lo a tudo o que seria, digamos, a moeda de uma economia, digamos, o sangue da economia, no fim e ao cabo até da vida das pessoas. Eu acho que aí é que essa é que é a discussão interessante. Bom, perfeito. E o Felipe agora falou um pouquinho sobre essas características, né, das moedas digitais em geral, mas agora trazendo para o caso brasileiro, a gente sabe que o Banco Central brasileiro está bem avançado já nessa discussão do real digital, inclusive como o Bazan também falou anteriormente, a ideia é que a gente já veja esse real digital em 2024, então muito em breve a gente já deve começar a entender um pouquinho melhor sobre essa proposta. E eu queria te perguntar, Vinícius, quais são as características dessa proposta do real digital? Como que funciona esse projeto que o Banco Central vem discutindo, e também quais devem ser os impactos disso para a gente aqui. Eu vou muito na linha do que o Felipe estava comentando, de que para o usuário final acaba sendo bastante transparente, né? Não existem grandes novidades, pelo menos no primeiro piloto que se faz, em termos de aplicações muito diferentes daquilo que se já conhece.
A primeira camada, e isso vale muitas vezes para a maior parte dos projetos de cripto, blockchain, que tentam tangenciar o mundo tradicional, é você melhorar a eficiência de tecnologia e infraestrutura daquilo que já existe, né, para depois você pensar em outras aplicações. Então, mesmo quando a gente pensa aqui no caso brasileiro, a gente tem o Pix, que foi lançado nos últimos anos. O Pix, hoje, ele já permite que você faça transações gratuitas, rápidas e de forma mais flexível, que antes, quando a gente tinha o sistema DOC, TED apenas, não era tão possível, né? Então, quando você implementou o Pix, por exemplo, você não teve uma grande mudança nas aplicações dos pagamentos em si, mas você teve um ganho de eficiência, porque agora, em vez de pagar lá 10, 15 reais por cada transferência que eu faço no banco, e dependendo do tipo de transferência, só pode ser feito em dia útil, agora eu passo a poder fazer isso a qualquer momento e de forma gratuita e muito rápido, né? Então, eu entendo que a proposta de um real digital, num primeiro momento, é para você mudar a base de tecnologia utilizada para você gerenciar moedas digitais, né? O dinheiro eletrônico ele já existe há bastante tempo, só que hoje ele existe segundo uma infraestrutura diferente do blockchain, que né, controlada ali pelo Banco Central. Isso vai continuar sendo controlado pelo Banco Central, só que com um aspecto diferente de como você pode emitir o dinheiro, como você pode aplicar. E a gente pode pensar em algumas aplicações, gosto muito da posição ali do Felipe, de que as aplicações, elas são, a imaginação pode te levar. Uma coisa que hoje, por exemplo, né, só para dar um pequeno caso aqui, não é possível com o real como a gente conhece, é você fazer uma microtransação de um valor menor do que 1 centavo. Né? Com criptomoedas, como você pode ter eventualmente uma moeda que ela é divisível por mais casas decimais, você pode ter uma aplicação onde possa fazer sentido de microtransações em frações de centavos. Né? A gente pode melhorar talvez a eficiência no pagamento internacional. Então, esses tipos de aspectos, eles tendem a jogar muito a favor de uma moeda com uma nova infraestrutura, mas volto a dizer, assim, eu não vejo que no primeiro momento, assim, no dia que for implementada, a gente vai ver uma grande revolução. Provavelmente as pessoas não vão perceber que foi mudado até elas, de fato, começarem a ver novas aplicações, novas funcionalidades surgindo por meio do Banco Central. Eu gostava só de fazer uma pequena provocação, porque eu achava que uma das premissas do blockchain era precisamente a descentralização do poder por todas as pessoas que estão envolvidas. E, portanto, aquilo que nós temos aqui é, e isto é uma pergunta, eu estou a fazer se é um aproveitamento de uma coisa que é incontornável, a blockchain é incontornável, é uma vaga que vai surgir e, portanto, os bancos centrais sentiram a necessidade de capturar esse movimento e dar-lhe alguma forma ou alguma substância ou alguma centralidade, de forma a não perderem aquilo que é a capacidade que têm de influenciar sobre determinado ativo, determinado valor, digamos assim. E, portanto, eu não sei se nós não estamos a distorcer aquilo que é a ideia do blockchain, fazendo com que exista um controle centralizado de algo que devia ser descentralizado. É uma pergunta que eu faço ao Filipe e depois, se calhar, o Vinícius pode também responder, se quiser. Não, são muitas perguntas de uma vez só, mas eu vou tentar. Vou tentar. A primeira questão é que eu concordo. De facto, no primeiro momento, se calhar as coisas não mudam. O meu problema é mais com o segundo momento e com o terceiro momento. Efetivamente, a blockchain causou aqui uma sensação de desconforto aos bancos centrais, de forma a que eles, de alguma maneira, se sentiram também motivados a agir. Isso é verdade. Agora, eu creio é que, por um lado, é verdade que a blockchain ou estas moedas como a Bitcoin, Ethereum, etc., dão-nos uma perspectiva descentralizada e que, claramente, os bancos centrais dão-nos uma perspectiva centralizada, porque está-nos na sua natureza. Agora, isto entronca muito naquilo que eu considero ser a capacidade que uma tecnologia tem para ser usada, provavelmente fará com que ela venha a ser usada. Dito de outra maneira, se em determinado momento nós temos um sistema que, por exemplo, consegue fazer a rastreabilidade de todas as transações e onde é que as pessoas gastam o dinheiro, poderá ser apenas uma questão de tempo até determinado tipo de governos aproveitar essas capacidades para ter um controle maior, quer sobre a economia, quer sobre as pessoas. E aí eu acho que sim, nós temos que ser bastante cautelosos. Aliás, ao nível do Banco Central Europeu, que parecendo que não, também está bastante avançado nesta matéria, simplesmente por ser um banco de tantos países, não tem, digamos, a flexibilidade, a capacidade de agir tão depressa como, por exemplo, o Banco Central Brasileiro, que em rigor só depende de si próprio. Mas há muita coisa feita
sobre isto. E eu destacaria até, desde logo, que uma das principais preocupações é mesmo com o anonimato das transações dentro desta rede. Aliás, a ponto de uma das versões que está a ser estudada é um sistema misto com a utilização de tokens que permita que operações transações de menor valor possam ser feitas de forma completamente anónima. Isto porquê? Para proteger aqueles agentes económicos que possam estar mais fragilizados. Eu vou dar alguns exemplos do que podem ser agentes económicos fragilizados, obviamente que a lista não se esgota aqui, mas se estivermos a falar, por exemplo, de pessoas info-excluídas, de sem-abrigo, de imigrantes ilegais, de vítimas de violência doméstica ou que estejam a ser oprimidas de uma outra forma qualquer, ou seja, pessoas para as quais o anonimato é uma defesa, muitas vezes uma defesa de caráter físico, nem sequer é uma questão de defesa económica. E isso implica que haja aqui uma preocupação com aquilo que é o anonimato. Agora, eu não tenho grandes dúvidas que quando uma tecnologia existe e é inventada e está disponível, mais tarde ou mais cedo ela acaba por ser utilizada. E no caso em concreto, se isso permite aos bancos centrais implementar a política monetária de uma outra maneira, se permite aos governos controlar melhor as pessoas, se consegue-se fazer uma política fiscal mais eficiente, é evidente que isto são riscos que estão aí em cima da mesa e que é totalmente diferente nós termos uma moeda digital do Banco Central numa democracia consolidada ou num país que não tem essa democracia consolidada. No limite, é evidente que é uma ameaça à liberdade das pessoas. Não, eu achei muito boa a pergunta, porque quando a gente pensa pelo menos na concepção inicial de blockchain que veio a público, que foi a do Bitcoin, apesar de a ideia já existia de antes, a gente pensa na descentralização e no poder do usuário sobre, em vez de órgãos centralizadores e governos, né? Mas isso não quer dizer que a tecnologia não possa se alterar ao longo do tempo para propósitos distintos e usar de forma concomitante, né? Então, até se a gente for lembrar da própria internet, ela surgiu no contexto de guerra, né, para ser usada por exércitos, e depois ela passou a ser usada por instituições que não tem nada a ver com o exército, né? Então, eu não poderia aqui olhar e falar, não, mas se ela foi usada para um fim militar, ela não pode ser usada para um contexto não militar? Ela pode, e ela pode ser usada concomitantemente em esferas diferentes, né? O que eu não tenho dúvidas é que uma moeda digital de Banco Central ela vai ser sim centralizada e vai ter toda a autoridade do Banco Central, do governo, para ditar o ritmo, o rumo dessa moeda, né? Também acho muito legal o ponto do Felipe de que a gente vai ter uma questão de privacidade. Hoje a gente tem bastante tecnologia disponível para isso, né, para proteger a identidade dos usuários, ainda garantindo a validade das transações, mas a questão toda se a gente tem essa tecnologia que pode melhorar como os agentes financeiros se relacionam, não vejo por que ela não ser usada, ainda que ela desvirtue, entre aspas, né, a concepção original de descentralização. Um exemplo bem rápido hoje a Bolsa Brasileira, né, a B3, ela já estuda a implementação de blockchain também, para você poder tokenizar os ativos e poder melhorar o processo de liquidação, né, que hoje demora alguns dias até você receber as ações que você comprou. Se eu parto para um contexto em que eu tenho ações de empresas tokenizadas e que eu tenho uma liquidação feita via blockchain, eu não consigo imaginar um cenário desse sem ter um real digital, por exemplo, né, que esteja numa mesma infraestrutura. Então, o sistema financeiro brasileiro como um todo, ele vai precisar caminhar com todas as suas instâncias em paralelo. Se uma delas começa a usar uma nova versão de tecnologia, que é diferente das tecnologias legadas, as demais instituições elas também têm que caminhar numa linha similar. Então, sim, com certeza vai ser centralizado, não tenha nada a ver com a ideia do Bitcoin, eu concordo, mas eu entendo que ainda assim pode causar um impacto positivo para a economia, seja brasileira ou seja para a jurisdição onde já estiver sendo implementada. Perfeito. Não, sim, eu acho que até você disse chamou a atenção para algo muito importante, que é a capacidade da eficiência da tokenização nos mercados financeiros. Eu até defendo, desde que eu comecei a ouvir falar de blockchain, eu até defendo que a grande revolução que pode trazer em termos de eficiência é precisamente essa tokenização de praticamente tudo. Ou seja, nós podemos começar a adaptar todas as bases de dados, todos os nossos registros para um sistema desses que acaba por facultar transações imediatas e, sobretudo, transações que podem ser programáveis. Era isso que dizia. Ou seja, nós hoje, por exemplo, quando olhamos para as empresas, para os pactos sociais das empresas, razão social, a forma como distribui receitas, a forma como distribuem comissionamentos, a forma como se paga impostos,
tudo isso está assente num mecanismo de contabilidade que é muito imperfeito, que tem muitos lags temporais, que tem de facto, muitos obstáculos a que as coisas corram bem. Inclusivamente eu não posso, de uma maneira transparente, por exemplo, fazer subprojetos dentro de uma empresa e atribuir rentabilidades de acordo com esses projetos. Enfim, aí também a imaginação limita. E, portanto, acho que esse tema da tokenização de tudo é o grande tema, é a grande oportunidade que a blockchain nos traz. A parte dos bancos centrais é, de facto, e para fazendo a graça, não é? Mas é uma moeda realmente com duas faces, não é? Tem uma face que é extraordinariamente prometedora, com potencial enorme de aumentar a produtividade de todas as economias como um todo, mas tem efetivamente um conjunto de ameaças, quer do ponto de vista do anonimato, da perseguição fiscal, mas também do próprio controle das pessoas. Nós já sabemos que hoje, em alguns países, vamos chamar-lhe menos democráticos, as pessoas já podem ser banidas, digamos assim, da atividade económica em determinados aspectos. Podem ser proibidas de ter empresas, podem ser proibidas de ter salários acima de X montante, etc. Agora imaginem que, de repente, o nosso número fiscal está associado a uma carteira e tudo isso é monitorizado. Quer dizer, a forma como essa autoridade central nos pode condicionar é enorme, e por isso é que é preciso que esta revolução seja acompanhada de uma solidez institucional bastante forte. Porque já agora não é só uma questão dos pequenos direitos das pessoas, vamos imaginar num processo de uma empresa, de uma sociedade que está ditatorial, torna-se, se os adversários políticos, por exemplo, não têm capacidade de mexer em moeda de nenhuma forma, como é que elas podem organizar uma resistência, uma luta contra esse poder vigente? Ou seja, isto parece assim um pouco quase um filme de Hollywood, mas não é assim que as coisas acontecem. Ou seja, na verdade, é preciso, para garantir a sustentabilidade e a resiliência de regimes democráticos, que haja um conjunto de liberdades associadas às pessoas e às empresas. E, portanto, o tema da moeda digital, para mim, assusta muito por essa via, o que eu não quero dizer com isso, que ela não vai avançar, não é outra coisa diferente. Perfeito. E já que nós estamos falando dessa questão da centralização, eu acho que tem um outro ponto que não tem como a gente deixar de fora dessa conversa, que é a regulamentação aqui no Brasil. Nós vimos nas últimas semanas, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto ali de lei que diz justamente sobre a regulamentação das criptomoedas aqui no país. E, Bazan, eu queria te perguntar como que você enxerga esse projeto olhando para as moedas digitais estatais. Você acha que isso pode ter algum impacto até para fortalecer essa discussão do real digital, por exemplo? E você acha que essa regulamentação, não só no Brasil, mas também olhando para os outros países, é importante para que as moedas digitais estatais elas ganhem força também? Eu acho que o projeto de lei, sim, ele é importante, apesar de que o que a gente tem hoje aqui no Brasil ainda não endereça diretamente a moeda digital de Banco Central, ela está até num passo anterior, que é de regular a própria indústria, né, de reconhecer as criptomoedas como meios de pagamento e tentar diferenciar o que é valor mobiliário daquilo que não é valor mobiliário, e a partir disso estabelecer o processo de regulação, órgãos que devem ser os validadores desse mercado no sentido de garantir tanto a transparência, mas também a segurança. Então hoje, por exemplo, se eu for uma empresa, lançar um token, e esse token ele for entendido pela CVM aqui no Brasil como um valor mobiliário, tem que estar na alçada da CVM, seguir as regras de uma emissão de valor mobiliário. Se eu conseguir uma dispensa, ou se eu entender que ele não é um valor mobiliário, ele é, por exemplo, só um token de utilidade dentro de uma plataforma, aí eu vou ter um outro órgão que pode olhar para isso, ou pode ser o caso de não ser necessário um órgão regulamentador ficar em cima desse projeto. Se eu tenho uma moeda que é exclusivamente de pagamento, não é de valor mobiliário, eu posso ter, por exemplo, o Banco Central sendo o órgão responsável. Então, esse projeto de lei, ele dá um primeiro passo para colocar nomes nos agentes econômicos aqui, quem deve obedecer a qual lei, quais são as punições. Eu acho que ele ajuda, sim, a pavimentar o caminho para uma moeda digital, mas tanto no Brasil quanto nos outros países, o que eu acho que vai ser o principal ponto para você dar mais clareza de o que vão ser as moedas digitais de bancos centrais e como essas coisas todas vão se encaixar, vai ser a regulação olhando tanto para finanças descentralizadas quanto e principalmente para stablecoins, né? Então hoje, um real digital, um dólar digital, ele de certa forma bate de frente com uma stablecoin emitida pareada a uma moeda fiduciária, né? Então hoje, se eu tenho a USDC
emitida pela Circle nos Estados Unidos, ela faz exatamente o papel de um dólar digital. E ali eu sou bastante curioso em ver como que o governo americano vai abordar isso do ponto de vista se pode coexistir um dólar digital, né, emitido pelo Banco Central e um USDC ou qualquer outra moeda, ou se vai ser uma coisa excludente, né, uma coisa ou outra. E essas questões, elas ainda estão em aberto. Eu entendo até que o próximo ano, 2023, vai ser importante para a gente ver mais novidades sobre isso. Até a gente deveria ter visto mais em 2022, mas por questões relacionadas à guerra, inflação, taxa de juros, a gente teve que colocar um pouco o pé no freio. Mas vai ser um debate acalorado, que eu não acredito que ele vai ser resolvido tão rápido, mas com certeza vai ser importante para ter mais clareza para qual direção seguem as CBDCs a partir de agora. Ok, obrigado. Nós temos a falar, obviamente, quando estamos a falar da banca, estamos a falar de um negócio que é multicentenário, tem várias centenas de anos. Os bancos há séculos que fazem exatamente a mesma coisa. Pegam em dinheiro, emprestam dinheiro mediante o pagamento de um FII pelo empréstimo de dinheiro. E eu perguntava ao Filipe, quão preocupados é que os bancos devem estar neste momento com a criação de GovCoins, ou seja, o que é que impede no futuro qualquer pessoa ter a sua própria conta no Banco Central Europeu, no caso de ser uma pessoa dentro da zona euro, ou no Brasil alguém ter uma conta diretamente do Banco Central brasileiro em GovCoin e basicamente cortar o intermediário e as suas comissões. Os sinais de alerta já estão ativados nas salas de mercados dos bancos ou não? É sim, eu acho que estão ativados e estão ativados até sobretudo ao nível do próprio Banco Central Europeu. Porque já agora o Banco Central Europeu, além de gerir a política monetária, também supervisiona os bancos, não é? Portanto, tem aqui um papel. Aquilo que tem vindo a ser publicado pelo BCE relativamente a esta matéria fala sempre em dois tipos de modelos, precisamente. Um modelo mais direto e um modelo com duas camadas, em que os bancos serviriam na mesma como intermediários, só que não está nada claro como é que eles iriam desempenhar o seu mecanismo de criação de moeda, porque a banca comercial também cria moeda, e não está claro como é que isso poderia ser feito. Há quem defenda que a utilização de bancos comerciais, ou melhor, a manutenção da utilização de bancos comerciais no sistema teria um efeito positivo ao nível do anonimato. Isto é, porque os bancos comerciais só iriam reportar às autoridades fiscais ou monetárias determinado tipo de comportamentos que saísse de um determinado conjunto de guidelines, ou seja, não estaria sempre a fornecer informação, mas estaria a fazer aquilo que já hoje faz, ou seja, perante o pedido da justiça ou perante sinais ou indícios de atividade irregular, aí sim é quando se cedem essas informações sobre quem, quanto e quando. Só nessa altura é que se cede às chamadas autoridades de anti-lavagem de dinheiro e também ao Poder Judicial. E, portanto, os utilizadores iriam ter relações diretamente com os bancos centrais, com os bancos comerciais, desculpem, e as coisas funcionariam mais ou menos como até agora. A outra alternativa é efetivamente essa, e que até parece ser até mais elegante, porque se nós pensarmos, por exemplo, na nossa relação com o fisco, faria muito mais sentido que nós tivéssemos uma conta com o nosso número fiscal, onde pagássemos e recebêssemos impostos ou transferências vindas do governo, e portanto aí matássemos aí o intermediário. O Banco Central... Também não havia desculpa para se criar aquela conta corrente entre o contribuinte e o Estado. De forma exatamente, sim, que normalmente é boa para o Estado, não é? Se calhar o Estado não quer. Mas isso também seria programável, portanto não é tanto por aí. Não, o que me parece também é outra coisa, que é a crise da dívida, por exemplo, mostrou-nos que perturbações sérias no sistema financeiro podem levar a recessões históricas e inclusivamente a alterações de índole política. Porque a crise financeira de 2007-2008 não correu mal só a determinados bancos ou a determinados depositantes ou a determinados acionistas ou empresas, quer dizer, houve revoluções por causa disso. No caso de Portugal, por exemplo, tivemos uma intervenção internacional do ponto de vista financeiro que alterou uma série de coisas. Portanto, e isto aconteceu sem uma mudança de sistema, ou seja, aconteceu com uma, entre aspas, mera crise. E, portanto, eu acho que também há alguma cautela por parte dos bancos centrais em tornar obsoletos os bancos comerciais, porque isso iria traduzir-se
provavelmente numa revolução monetária cujos efeitos seriam, enfim, até de certa maneira imprevisíveis. Portanto, aquilo que me parece mais normal, mais expectável, é que isto vá sendo integrado, ou seja, que se vão fazendo testes, sobretudo em países como o Brasil, ou seja, países com alguma dimensão, com bastante dimensão, mas que têm alguma discrecionalidade. E já agora o Brasil também tem um aspecto curioso, é que é uma economia do ponto de vista monetário bastante fechada, ou seja, a moeda não é convertível internacionalmente de uma forma livre, tudo passa pelo Banco Central e, portanto, não deixa de ser um espaço de testes, um laboratório muito interessante, até para o mundo, porque se as coisas não correrem bem, não é que eu queira isso ou que acredite nisso, mas se as coisas não correrem bem, digamos que a situação fica relativamente contida. Fazer um teste semelhante nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, já poderia ter outro tipo de efeitos. Mas finalizando, creio que o modelo que está em cima da mesa é da manutenção dos bancos, que aos poucos vão alterando o seu papel na relação com os cidadãos. Creio que isso é o mais provável. Perfeito. E bom, já caminhando um pouquinho para o final do nosso papo, agora eu queria levantar aqui uma outra discussão também, um pouquinho mais polêmica. Vou perguntar para o Bazan, mas também se o Felipe quiser participar, completar. É que nós sabemos que a China é o país ali que está bem à frente nessa questão da moeda digital estatal, com o Yuan digital, que ele já vem emitindo há um tempo, é uma discussão muito forte realmente no país. Olhando para esse cenário, para essa força da China nesse contexto, é possível dizer que essa moeda digital chinesa ela pode talvez afetar a soberania do dólar ou do euro, que são moedas conhecidas historicamente como reserva de valor global, né? Mas vendo agora a China tão avançada nessa discussão, isso pode acabar afetando essa relação? Começando por você, Vinícius, se quiser comentar um pouco. Eu acho que tem impactos, mas assim, também já deixando o disclaimer aqui, eu não sou economista, então eu vou evitar falar besteira do que eu não conheço, né? Eu entendo que a China, ela já há muito tempo, ela tem uma posição, não só controladora, como a gente já conhece do governo, mas ela tem uma posição de vanguarda tecnológica, sobretudo em pagamentos, né? Os aplicativos de pagamentos lá, eles já existem, entendo que há mais tempo do que em outros países, se você for comparar. Então, a própria ideia do que a gente tem hoje com o Pix aqui no Brasil, ela já acontece há mais tempo na China de outra forma, né? O que eu fico pensando com certeza a China é uma economia dominante, ela tem muita escala e qualquer movimento que ela faz desencadeia reações em outros países, né? Assim como movimentos da própria Rússia desencadeiam movimentos americanos. Eu entendo que a evolução da moeda chinesa de forma digital, ela pode ser um gatilho a mais, né? Ou talvez uma provocação a mais para que o próprio Banco Central americano evolua mais rapidamente, tanto numa questão regulatória, quanto numa questão de desenvolvimento de uma moeda própria digital, né? Agora, eu entendo também que existe uma espécie de trava, vamos dizer assim, para a moeda chinesa, pelo fato de ser uma economia um pouco mais fechada em termos de moeda do que a economia americana, né? Então, hoje eu não consigo imaginar, novamente falando do alto da minha ignorância aqui em China, um yuan digital sendo usado da mesma forma como a gente usa o dólar hoje. Então, eu vejo mais como um efeito secundário de, né, quase uma cutucada nas outras economias para que elas avancem também. E o mesmo valeria até se a gente fosse discutir sobre a compra de Bitcoin ou de outras moedas por bancos centrais, né? Entendo que conforme um governo, uma economia grande, começa a fazer um movimento, outras economias tão grandes quanto, elas acabam se movendo quase como teoria dos jogos, né? Uma consequência do movimento de um player grande, mais do que só uma necessidade individual ou uma vontade daquela soberania, né? Como um reflexo mesmo. Filipe, qual é que é a tua visão sobre isto agora? Não, eu acho que a colocação do não economista é muito melhor do que a maioria dos economistas, porque acho que eu revejo-me em quase tudo o que foi dito. Acrescentaria se calhar uma dimensão que tem a ver com o seguinte: eu acho que o Yuan digital tem um papel interno e externo, clarificando aquilo que até já foi dito. Interno porque realmente permite um controle maior sobre a economia e as pessoas. Externo
por dois ângulos. Um que já foi falado, que foi de alguma maneira fazer uma tentativa de concorrência ao dólar e a outras moedas, sobretudo para a utilização em transações internacionais, porque penso que é mais ou menos evidente que as duas maiores forças que os Estados Unidos têm perante o resto do mundo são, para além do arsenal nuclear, mas são claramente o dólar, sendo esta segunda a mais exclusiva, porque arsenal nuclear há mais países que têm. E nós vimos, até agora com esta questão da Rússia e da Ucrânia, nós vimos que esse poder do dólar e a forma como o sistema de pagamentos internacionais funciona faz com que seja possível praticamente isolar um país do resto do mundo com poucos cliques no rato, não é? Ou no mouse, se preferirem. Ou seja, é do interesse da China ter algum tipo de bypass ao dólar que lhe permita conseguir, perante um cenário de maior enfrentamento entre os dois países, continuar a ter finanças internacionais a funcionarem. E eu creio que o Yuan digital prende-se um pouco com isso, porque mesmo o Yuan não digital, podes-te dizer, bom, podiam fazer isso com o Yuan como já fazem. Não, porque ele está assente num sistema de pagamentos, ou em vários sistemas de pagamentos, com o SWIFT à cabeça, mas há mais, que são controlados mais ocidentalmente. Ora, um regime de Yuan digital tinha desde logo uma questão, é que tecnologicamente ele passaria a ser comandado pela China, não estaria dependente de outros sistemas de pagamentos. E, portanto, eu creio que a situação vai um bocado por aí. Concordo integralmente com a ideia de que há um objetivo de querer andar à frente do ponto de vista tecnológico, mas creio que há aqui realmente objetivos internos de controle económico das pessoas e externos de tentar criar uma alternativa que forneça uma camada de segurança adicional à China em caso de um enfrentamento maior com o Ocidente. É uma ideia muito interessante. Eu se calhar, Giovana, nós chegamos ao final do nosso tempo. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Sempre brinco aqui, vou falar mais uma vez, tudo que é bom dura pouco, mas já quero deixar o convite também, o agradecimento ao Vinícius e ao Felipe. Quero pedir também que participem de outros episódios aqui com a gente, porque a conversa foi super legal e é um assunto que ainda tem muito pra gente falar. Sim, até aquela coisa que o Felipe estava a dizer, dos primeiros meses da guerra, o número de ledgers na Rússia esgotaram. Atenção, as ledgers na Rússia esgotaram. E houve tantas transações em cripto que esta questão torna-se ainda mais premente, uma vez que a guerra que se pensava que ia demorar 2 meses, afinal já está a demorar há muito mais tempo do que isso e ainda está para durar. Eu agradeço aos dois a vossa presença, foi espetacular, foi excelente o vosso contributo e mais uma vez também renovo o convite da Giovana para que possam estar presentes em próximos episódios para ajudar os nossos ouvintes, as pessoas que nos estão a ver, a perceberem melhor todos os temas financeiros da atualidade. Acho que sim. Obrigado pelo convite, eu estou sempre ao dispor. Queria também cumprimentar o Vinícius, teve uma participação excelente, gostei muito e portanto estou ao dispor para o futuro. Muito obrigado, papo de altíssimo nível, obrigado pelo convite, obrigado Felipe também pela conversa. Perfeito. E agora também quero agradecer a vocês que nos assistiram, acompanharam esse episódio do Atlantic Connection aqui na BMC News ou também no Jornal Econômico. Como eu sempre lembro no final do episódio, nós transmitimos, em formato de vídeo o Atlantic Connection aqui no canal da BMC, mas também temos a versão em áudio disponível nas plataformas do Jornal Econômico. Então você pode ouvir ou assistir ali no formato que for melhor para você. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.